você falou que tá trabalhando também nessa área de relacionamento. Como que você vê coisas que você acredita serem importantes para um bom relacionamento, um relacionamento saudável? Primeiro de tudo, comunicação. E é o mais difícil de todos. Porque as pessoas querem que o outro adivinhe o que elas querem. E aí eu tendo o quê? A não falar, porque eu realmente acho que o outro tinha que ter a noção daquilo ali, só que o outro não tem. E aí eu começo a imaginar um monte de coisas na minha cabeça. Eu vou criar uma hipótese aqui, né? O Juliano, meu namorado, que tá ali, por exemplo. Criando uma hipótese, eu começo a imaginar, a gente vai ter o Dia dos Namorados, eu começo a imaginar que eu queria que ele me desse flores ou que ele criasse um dia romântico, uma surpresa pra mim. E aí eu fico com aquela expectativa, por exemplo, né? E ele não faz nada disso, porque isso pra ele não é importante. Datas pra ele são totalmente insignificantes. E aí eu vou criando e alimentando aquilo dentro de mim e ele não faz nada disso. E eu fico extremamente decepcionada e magoada e chateada com ele. E ele não sabe por que eu tô daquele jeito. Eu começo a tratar ele mal, eu fico indiferente. Aí a gente briga, eu fico estressada com ele, ele não sabe o porquê disso. Só que eu também não falo pra ele o que é. E a gente entra numa discussão ali, e aí o que as pessoas tendem? Elas vão guardando as coisas pra elas, ao invés delas falarem. E aí chega um momento que não cabe mais, aí tem a explosão, e aí eu falo de qualquer jeito, eu falo em qualquer tom, e eu falo tudo que talvez eu não deveria falar. Enquanto se eu fosse falando da maneira, quando as coisas fossem acontecendo, eu não teria tantos problemas assim. Ontem a gente estava conversando sobre isso e eu falando para ele, eu falo isso muito na clínica, eu falo assim, todo mundo quando passa por algum problema, sabe que eu posso ficar uma semana sem conversar, 2 horas ou um mês. Que para poder resolver a questão que eu tive, eu vou ter que ter uma conversa. Eu vou ter que sentar e vou falar, isso me magoou, isso que você fez eu não gostei, como é que a gente vai resolver isso? No final, a gente sempre vai ter que conversar. Por que eu tenho que esperar tanto tempo? Às vezes as pessoas ficam brigadas durante quanto tempo? Eu gosto de fazer um gráfico para explicar isso que você está falando. Seria como se fosse o gráfico aqui assim, e aí tem aqui uma linha, duas pessoas. E aí, de repente, elas vão caminhando juntas. E, de repente, tem um conflito. Elas começam a separar aqui. Se, nesse momento, vamos comunicar, vamos entender o que está acontecendo, eu consigo voltar para o eixo. Agora, se eu finjo que nada está acontecendo e deixo para tentar voltar para o eixo quando já está aqui, o conflito para voltar aqui, aí geralmente é o grito, é a perda do controle, é começar a achar que o outro não me ama mais, aí começa a entrar sentimentos de desprezo e começa... E aí abriu tanto que você talvez depois não consegue mais. E aí, nesse momento também, eu tenho uma caixinha de perguntas no Instagram que chama Terapia Grátis. Como está seu coração hoje? E aí, então, assim, eu recebo muito sobre relacionamento lá, até porque o meu foco é relacionamento e autoestima, né? E muito vem, assim, joguinhos. Hoje, por exemplo, eu tava vindo pra cá e a Juliana estava respondendo uma pergunta lá, né? Falando assim, o que você acha de uma pessoa que some e aparece, mas você acha que ela não está sendo clara no que ela quer ou ela realmente não quer? E o que eu vejo? Às vezes as pessoas querem tanto uma coisa que elas não enxergam os sinais. E aí, então, assim... Isso acontece demais. Sabe? Então, é o que eu tô falando. Se eu pegar 50 pessoas, Romani, e colocar dentro dessa sala, eu vou conseguir fazer os grupos com os mesmos problemas que elas têm em comum. Talvez eu faça 5 grupos aqui de traição, 5 grupos aqui de dificuldade de comunicação, esse aqui talvez de não ajuda nas tarefas em casa e eu começo a reclamar. Porque são problemas que são comuns dentro dos relacionamentos. Então, a gente precisa entender assim, como que eu faço para resolver isso? Comunicação. Eu preciso falar pro outro o que ele faz, que me magoa, o que eu não gosto. Só que uma comunicação assertiva, não violenta. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Tudo se resolve através da comunicação. Eu preciso falar pro outro o que eu espero dele. Eu não tenho que ficar criando expectativas em cima da pessoa se ela nem sabe, se eu nem contei para ela o que eu tô esperando dela. Eu não posso colocar esse peso em cima do outro. E também criar uma ilusão e projetar que o outro está ali para me atender todas as minhas necessidades. Não é essa, é um outro ser humano, outra pessoa. Sair daquela fase, até uma reflexão para quem está assistindo,
o pior momento, eu sei que isso parece polêmico, mas o pior momento para se casar com alguém é no momento da paixão. Por que isso? Porque no momento que a pessoa está completamente apaixonada, ela está criando, ela não está vendo o outro, ela está vendo uma projeção dela mesma em alguém. Então ela cria uma ilusão de algo que existe na cabeça dela e pode não ser o real. A partir do momento que existe um amadurecimento, uma coisa que acontece também, naturalmente, vai ter momentos que você vai ficar com raiva daquela outra pessoa. E ter essa raiva é o que diz que o relacionamento em algum momento está amadurecendo. Por quê? Porque para você ficar com raiva quer dizer que você se importa e ao mesmo tempo quer dizer que você está buscando resolver a situação. Pior é eu achar que não está acontecendo nada, aí ou a pessoa me tratando mal ou fez alguma coisa e tá tudo perfeito. É aquela história, eu acho que exemplifica muito o que você falou, de que assim, por exemplo, depois que a gente casar, muda. Eu sempre acho que o outro vai mudar em algum momento da relação. E aí eu vou insistindo tanto naquilo ali. Então, exemplo, eu conheço uma pessoa e aí ele tá ficando comigo e com outras. Aí eu acho que ele vai largar as outras pra ficar só comigo. Aí eu começo a namorar, a pessoa começa a mentir pra mim, eu desconfio que ela tá me traindo. Aí eu penso que quando a gente casar não vai ser assim. E eu vou insistindo naquilo ali. E depois que a gente casou, a pessoa continua fazendo isso comigo. Só que a pessoa tá me mostrando isso desde quando? Eu decidi fechar os olhos para isso. Isso que você falou. E é tão interessante, eu postei um vídeo recentemente falando sobre relacionamentos e sinais de que talvez uma pessoa não goste de você está pensando que ela goste. E aí eu coloquei lá uns sinais que geralmente tem a ver, essa pessoa não te apresenta para quem é importante na vida dela. Exemplo, vou te apresentar para os meus pais, te apresentar para minha família. Para mim isso é um sinal. E aí a pessoa, não, lógico que não tem nada a ver. Ele não apresenta porque não quer. Ele nunca anda comigo de mãos dadas porque ele acha isso cafona. Tá bom. Mas percebe que talvez tenha alguns sinais. Eu não estou dizendo que também precisa andar de mão dada. Não, mas eu vou te dar um exemplo mais real de todos, que eu acho que qualquer pessoa concorda. Postar foto nas redes sociais. Não postou uma foto comigo. Isso é importante para todo mundo. E às vezes, quando existe essa... Porque ninguém se frustra com os fatos, e sim com as expectativas que tem sobre os fatos. Então, quando eu começo a alimentar uma ideia, não, mas ele não postou, porque ele é mais reservado, eu começo a criar as minhas histórias, só que, peraí, talvez eu tô vendo um ângulo da realidade, e, por exemplo, isso aqui foi um caso real de uma pessoa que eu ajudei, que basicamente ela descobriu, depois de estar namorando com a pessoa durante, 4 anos, descobriu que ele era casado com outra pessoa. Então, depois de 4 anos de relacionamento. Então, imagina, por que ele nunca me apresentou para a família? Por que ele nunca postou uma foto comigo em lugar nenhum? Porque, nesse caso aqui, eu não estou dizendo que todos vão ser. Mas tem os sinais, por exemplo, a pessoa é uma pessoa ativa nas redes sociais, né? Ela posta outras coisas. Por que ela não está postando com você? Não é uma pessoa que não é ativa nas redes sociais. Então, a gente tem coisas que a gente precisa. Só que tem pessoas que o quê? Aí entra a dependência emocional. Eu busco elementos para fortalecer a minha ideia naquele momento. Então, eu falo assim, quando eu tenho uma coisa, um foco na cabeça, eu sempre vou buscar elementos para fortalecer aquilo ali. Então, é a ideia da pessoa, né, que me perguntou na caixinha de perguntas lá hoje. Quando ele some e aparece, quer dizer que ele não sabe o que ele quer ou que ele tem dificuldade de falar? E aí ele ainda acrescentou, como eu vou tocar no assunto sem parecer emocionada? Ou seja, ela quer continuar com ele. E ele já está dando sinal de que ele não quer. Porque ele some e aparece, ou seja, ele sabe que ela vai estar disponível ali, que a porta está aberta para qualquer momento que ele quiser voltar, ela está ali esperando por ele. Né? E aí quem tem que tomar as rédeas da situação? Ela. Porque a vida dela, o sentimento é dela. Ela tem que entender e colocar para outra pessoa. E isso eu falo que é uma questão de autoestima também. Por isso que relacionamento e autoestima, eles andam muito juntos. Por quê? Porque eu preciso me posicionar para a pessoa. Você só vai até onde eu permito. Né? São os limites que eu coloco. Eu sempre gosto de falar assim, por que que a gente tem regras e limites? Para eles serem cumpridos. Se eu tenho os limites nos municípios e nos estados, é para eu entender aonde termina o espaço de um e começa o do outro. Porque muitas vezes as pessoas não respeitam isso. Então, quando eu falo para alguém como eu sou e como eu quero que me tratem, eu estou ensinando para essa pessoa isso.
Agora, quando eu não falo nada para essa pessoa, eu deixo ela fazer o que ela quer. E tem gente que não consegue falar. Deixa o outro tomar conta da situação. Por medo da pessoa abandonar. E às vezes isso faz com que se perpetue, por exemplo, relacionamentos por anos, que parece que acaba do nada. Aí a gente pega um exemplo das nossas crenças. Né? E isso vem lá da infância, por exemplo. Uma crença de que eu preciso sempre da aprovação, da validação, de que eu não fui amado, de que eu fui abandonado. Isso pode ter sido pelos pais. Inclusive foi uma coisa assim, meus pais morreram, por exemplo. Né, quando eu era pequena, um dos pais. Então, tem essa ideia de que todas as pessoas que eu amo vão me abandonar em algum momento. Então, preciso fazer tudo para essas pessoas, para elas não me abandonarem ou elas irem embora, inclusive me anular. Então, nunca posso falar nada, porque se eu falar, elas vão embora, elas não vão gostar de mim. E aí eu passo a me submeter a tudo que essa pessoa quer. Só que realmente tem que ser assim? Todo mundo vai agir dessa maneira? O quanto que a pessoa precisa trabalhar essa crença dela? E às vezes cria-se uma bolha tão forte que eu já cansei de ver pessoas assim maravilhosas, pessoas bonitas, pessoas assim que têm um futuro, e aí ela fala, não, mas é como se a vida dela acabasse, se aquele relacionamento acabasse, não tivesse mais nada para ela, pessoa jovem, e é como se nada mais existisse depois dali. E isso acontece justamente porque se cria uma realidade paralela, que ela, a própria pessoa construiu essa realidade paralela para si mesma. E trabalhando também essa questão de relacionamento, tem uma frase, uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: você falou sobre relacionamento é também muito relacionado com a autoestima. E eu concordo muito com isso. Por quê? Eu acredito que, por exemplo, só tem ciúme exagerado em um relacionamento. Sabe aquela pessoa extremamente ciumenta? Quem tá com baixa autoestima. Porque se eu tô com autoestima boa, eu tô bem, eu entendo que eu sou o prêmio. E que se a pessoa me perder, ela que perdeu, não foi eu que, não foi eu que perdi. Então, isso é uma construção onde cria relacionamentos mais saudáveis. Porque se eu me enxergo como prêmio, a outra pessoa também começa a me enxergar. E se ela se enxerga como prêmio, eu passo a enxergá-la como prêmio também. De, sabe, ter essa valorização pessoal dentro de um relacionamento. Por isso que é construído, né, a autoestima. Esses dias eu tava conversando com o Juliano e aí eu dei esse exemplo do nosso relacionamento pra ele. Eu falei assim, se a gente terminasse hoje, por exemplo, eu ia sofrer? Ia, porque eu te amo e eu gosto muito de você. Mas eu não ia morrer. não ia morrer de amor. E não quer dizer que eu não goste de você. Por quê? Porque eu realmente gosto de mim. E aí eu ia sofrer, mas a minha vida iria continuar. Por quê? Porque eu tenho outras áreas da vida que também são importantes e fazem com que a vida continue. Porque aí eu sei que eu consigo ter confiança, segurança, de que eu tive outras conquistas na minha vida, de que eu consegui fazer outras coisas, porque a autoestima ela também tem a ver com isso. Então, eu me sinto seguro, confiante em mim e sei da minha capacidade. Então, quando eu gosto de alguém, essa pessoa gosta, tem a ver com a admiração, pelo respeito que ela tem por mim. E isso é por tudo que eu sou na minha vida. E quando eu gosto de alguém, eu quero estar com alguém, eu sempre falo assim, é um conjunto de coisas que faz eu me apaixonar. Eu não vou gostar de uma pessoa, por exemplo, apenas porque ela é bonita. Eu ainda fiz um post ontem no meu Instagram sobre isso. A autoestima não é só a aparência. Quem dera se fosse. Se fosse todo mundo que é bonito, não teria baixa autoestima. Porque ela é um processo de confiança, de segurança, onde você sabe lidar com o ciúme, com a ansiedade. Por que as pessoas, por exemplo, que já foram traídas, são tão inseguras e têm os relacionamentos tão difíceis depois? Porque elas sempre acham que isso vai acontecer de novo com elas. Então, é um processo, de novo, de construção. Isso tem a ver o quê? Com a sua autoestima. Você precisa acreditar mais em você. Acho que você é um prêmio. Acho que quem tá com você realmente vai perder uma grande coisa.